Olá pessoal, eu sou o Victor e essa é a nossa primeira aula de uma série sobre grafos. O problema que motivou historicamente, segundo a literatura, o acontecimento da teoria dos grafos é o seguinte, é o problema das pontes de Königsberg, que dizem que tinha uma cidade onde havia duas pontes, duas ilhas, perdão, dentro de um rio e as duas margens do rio, tudo isso aqui fazia parte da cidade, E lá corria um boato de que era possível fazer um caminho que passasse por essas 7 pontes que vocês estão vendo aqui, Cada uma delas exatamente uma vez, ou seja, você não deixa de passar por nenhuma ponte, você não repete nenhuma ponte. E, tendo feito esse percurso, você volta para o lugar de onde você partiu. Por exemplo, se a sua casa é aqui embaixo, na margem inferior do rio, então você faz o caminho todo, passa uma vez por cada ponte e volta exatamente para a margem aqui de baixo, certo? Aí propuseram isso para um dos mais brilhantes matemáticos da história, o Leonhard Euler, um matemático suíço do século XVIII. Ele olhou para a questão e falou o seguinte, olha só, fez uma abstração, Eu vou dizer que essa margem aqui de cima é um ponto. Eu vou dizer que essas duas ilhas ali são 2 pontos. E essa margem inferior do rio é um ponto. E cada uma das pontes eu vou fazer como se fosse uma linha, ligando um ponto a outro. Por exemplo, essa ponte daqui liga essa ilha à margem superior. Então, eu traço uma linha por aquela ponte ali. Como tem uma outra ponte ligando a mesma ilha à mesma margem superior, eu coloco uma outra linha aqui. E assim eu vou desenhando o grafo. Tem 2 pontes daqui para cá, tem uma ponte daqui para cá, tem essa ponte que liga as duas ilhas e tem essa ponte aqui de baixo. Muito bem, isso aqui é o que nós chamamos de grafo. Grafo é simplesmente um conjunto de pontos que nós chamamos de vértices, certo? E alguns desses vértices estão ligados por linhas que nós chamamos de arestas, tá certo? Cada aresta liga 2 vértices. Aqui nós estamos admitindo que tenha mais de uma aresta para um par de vértices, Aqui você tem 2 arestas para o mesmo par de vértices, 2 arestas para o mesmo par de vértices, mas em geral, na teoria dos grafos, o que nós vamos ver são os chamados grafos simples, Os grafos onde não existem essas duplicidades de aresta ligando o mesmo par de vértices, certo? Mas aqui, para o nosso problema, o que o Euler pensou? Bom, se você vai passar uma vez por cada ponte, você vai visitar os outros pontos da cidade, E aí, quando você visitar esse ponto aqui, vamos supor que você está partindo daqui, Supondo. Então, se eu estou partindo daqui, uma hora eu vou visitar esse ponto aqui e uma hora eu vou sair dele, Porque uma hora eu vou chegar no ponto onde eu parti. Então, o que acontece? Eu tenho, para esse momento, uma entrada e uma saída nesse vértice, certo? Para todos os vértices, eu vou ter uma quantidade de vezes que eu entrei, por exemplo, aqui e aqui, E uma quantidade de vezes que eu saí, etc, etc. Bom, mas você tem um número limitado de vezes que você pode fazer isso, Na verdade, você quer fazer isso exatamente 3 vezes para esse vértice, exatamente 5 para esse, exatamente 3 para esse, exatamente 3 para esse, E note que cada entrada e cada saída você está pareando, Eu vou parear a minha entrada com a minha saída. Então, para eu perceber o que vai acontecer aqui, é uma boa ideia eu contar quantos quantos vértices tem como extremos de arestas aqui, eu quero dizer assim, aqui
tem 3 arestas incidentes, né? Então, eu ponho o número 3 aqui. Aqui tem 3 arestas incidentes também. Aqui tem 5 e aqui tem 3, né? Porque tem 3 arestas com extremo aqui, certo? Esses números que eu acabei de escrever aqui são os graus dos vértices, certo? Então, o que nós chamamos de grau do vértice é simplesmente a quantidade de arestas que tem o extremo naquele vértice, certo? E aí, então, o que acontece? Para você conseguir fazer esse pareamento de entradas e saídas, é claro que o grau do vértice vai ter de ser par, certo? Porque você, para cada vértice que não é o vértice de partida, você entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu diversas vezes, e essas entradas e saídas estão pareadas, certo? Para o ponto de partida, a mesma coisa, exceto que o momento quando você parte, você tem que pensar que ele está pareado com o momento que você chega, certo? Bom, então o grau desse vértice aqui também é par. E aí você descobre que é uma condição necessária na figura. Para haver um caminho que passe por todas as arestas exatamente uma vez, que todos os vértices tenham grau par, certo? No caso do grafo da cidade de Königsberg, todos os vértices têm grau ímpar, né? 5, 3, 3 e 3. Portanto, nós podemos ver que realmente Euler chegou à conclusão de que era impossível fazer o que o pessoal dizia que era possível. É claro que também tem jeito de provar que se o grafo tem todos os vértices com grau par, então é verdade que ele tem o chamado caminho euleriano, né? Ciclo euleriano, perdão, que é o que parte do mesmo ponto que chega e passa por todas as arestas, mas por enquanto nós não vamos demonstrar isso. E bom, aqui um outro problema clássico, né, que nós vamos encontrar que tem resolução com teoria de grafos, que é o seguinte. Isso aqui é um tabuleiro de xadrez 3x3, tá? Onde eu tenho aqui 2 cavalos brancos e 2 cavalos pretos, certo? E aí, eu quero saber o seguinte, se é possível que com os movimentos permitidos do cavalo, eu consiga sair dessa disposição aqui dos cavalos e chegar a essa disposição, certo? Para quem não conhece o xadrez, o movimento do cavalo é sempre um movimento em L. Como? Esse cavalo aqui, por exemplo, ele tem direito de andar uma casa na vertical para baixo e 2 na horizontal para a direita, certo? Esse cavalo aqui, por exemplo, tem o direito de andar 2 casas na vertical para cima e uma na horizontal para a direita. E assim por diante, ou seja, é um movimento que você tem que andar uma casa numa direção, 2 casas na outra direção, certo? E aí, qual é a grande ideia para resolver esse problema aqui? Nós vamos numerar os vértices as casas, né? Eu já falei que a gente vai usar como vértices, né? Nós vamos numerar as casas do tabuleiro de 1 a 9, certo? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para cada cavalo, para cada casa, se o cavalo está nela, qual a outra casa que ele pode acessar. Por exemplo, esse cavalo aqui, pelo movimento descrito, ele só pode acessar essa casa aqui ou essa casa aqui, certo? Então, se nós fizermos isso, olha só, vamos começar do vértice 1, certo? Do 1, o cavalo pode se mover para o 8 ou para o 6. Então, eu vou imaginar aqui que ele está ligado ao 8, né? E ligado ao 6. Eu ligo 2 casas e eu tenho possibilidade de acesso de uma para outra. Note que o cavalo também pode voltar. Se ele foi do 1 para o 6, ele volta do 6 para o 1. Então, isso aqui está consistente, né? Faz sentido. Do 6, ele pode se encaminhar para o 7 ou voltar para o 1, né? O 1 já está escrito aqui, então nós vamos só adicionar o 7 aqui, certo? Do 8, ele pode ir para o 1 ou para o 3. O 1 já está escrito aqui, eu vou colocar aqui também o 3, certo? Vamos dizer, do
Do 3 eu posso colocar para o 4, né? E para o 8. O 8 já está aqui, eu vou adicionar o 4. O 4 pode se mover para o 3 e para o 9, né? O 9 pode se mover para o 4 ou para o 2. E o 2 pode se mover para o 9 ou para o 7, né? Então, olha que interessante, eu fecho um ciclo aqui. Nesse ciclo tem 8 casas, faltou uma casa que é o 5. Ou seja, o 5, né, se o cavalo estiver na posição do meio do tabuleiro, ele não pode se mover para lugar nenhum. E, bom, se a gente pensar em colocar os cavalos agora nesse ciclo, será que o problema fica mais fácil? Bom, o que acontece aqui? Esse cavalo aqui está na casa 1, né? Então, eu vou colocar ele aqui. Esse outro cavalo aqui está na casa 3, que é esse ponto aqui do grafo. Então, eu vou colocar ele para cá, né? Tem um cavalo branco na 7 e um cavalo branco na 9. 7 e 9 são essas posições aqui. Então, eu vou colocar aqui os cavalos, né? Maravilha. Agora, eu deveria fazer o outro ciclo, né? Para nós vermos o que acontece. Então, no outro ciclo, eu tenho um cavalo preto na 1 e um cavalo preto na 9, que são essas posições aqui. E eu tenho um cavalo branco na 7 e um cavalo branco na 3, que são essas outras duas posições aqui, certo? Bom, então, agora o nosso problema mudou. Eu preciso sair dessa configuração aqui e passar para essa configuração aqui. Note que os cavalos estão caminhando em torno do ciclo, né? À medida que eles mudam de casas, mas eles nunca podem ultrapassar um ao outro, porque esse cavalo preto aqui, se ele quiser ultrapassar esse branco, por exemplo, uma hora ele vai ter que saltar exatamente em cima da casa do branco, e isso não é permitido, certo? Então, a não ser que eu queira ficar com menos cavalos, né? Se eu quiser esse cavalo aqui comer esse, né? Mas não é a intenção aqui. Eu quero chegar com os 4 no final. Então, eu não posso ultrapassar um cavalo preto com um cavalo branco. Sendo assim, a ordem cíclica do primeiro desenho não vai se alterar nunca, né? Os 2 cavalos pretos vão estar sempre lado a lado e os 2 cavalos brancos vão estar sempre lado a lado, que não é o caso aqui, né? Os pretos estão diametralmente opostos e os brancos também. Portanto, aí a teoria dos grafos nos ajudou a mostrar que isso é impossível. Essa aula fica por aqui, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.